Helenice, então, vai compartilhar aquilo que ela viveu aí nos últimos dias com a gente nessa noite. Deus abençoe, meu amor. Amém. Boa noite, igreja. Coisa linda estar aqui com vocês. Coisa boa. Bom demais estar de volta. Como o pastor disse, sem nenhuma sequela, sem nada. Estou lembrando de tudo. Tinha coisa que é bom a gente esquecer, né? Mas estou lembrando de tudo, falando, andando. Graças a Deus. Deus é bom em todo o tempo. Amém? O pastor tinha falado que se eu podia falar tudo em pouquinho tempo. Depois ele viu que isso não era possível. Aí ele falou, você pode usar então o tempo da palavra para a gente ser edificado, amém? Vocês prometem ter paciência? A gente sai daqui no prazo, tá bom? Amém. O pastor já orou por nós e eu queria muito aproveitar esse momento para agradecer à igreja pelas orações, né? Teve um momento ali no hospital que foi a sua oração que me sustentou, porque eu não tinha mais força sequer para orar. Teve um momento tão difícil que eu estava tão confusa da minha mente, que a minha mente não conseguia formar frases. Eu tentava pensar uma frase, eu não conseguia. Eu tentava orar, mas para orar precisa formar frase, eu também não conseguia. Eu tentava lembrar um versículo, não formava. Não conseguia lembrar um cântico, eu ficava, eu preciso. Então, eu tenho certeza que nesses momentos foi a oração dos irmãos que me sustentaram ali. Então, quando Deus te acordar de madrugada, você perdeu o sono, fica bravo não, vai orar. Pode ter certeza que naquela hora vai ter alguém extremamente mal, que não consegue sequer orar, porque está entubado, porque está fora de si, porque está com a mente toda atrapalhada igual a minha. Então, a sua oração tem muito valor. Às vezes a gente não tem noção disso, mas quando a gente cai para o lado de lá, a gente sabe que é isso. Amém? Então, eu queria compartilhar, não é uma pregação, é um compartilhar mesmo do que Deus fez nesse tempo, né? E tudo começa no 27 de maio, né? Era uma quinta-feira. E a gente estava, eu e minha família, caminhando na praia, finalzinho de tarde, coisa boa, né? A gente não imagina um dia que está tudo bem, que você está caminhando ali na praia, que algo de ruim pode acontecer de uma hora para outra. Ninguém está preparado, né? E eu não estava sentindo nada, estava super bem caminhando. Fomos para casa, tomamos um banho, depois fomos descansar um pouco. E eu tive um apagão, né? Do apagão eu não me lembro. Eu me lembro até ali, depois do apagão eu me lembro, mas eu não me recordo do apagão. E eu fiquei ali uns 2 minutos desacordada, como se estivesse dormindo. E o pastor desesperado me chamando, e eu não retornava, eu não reagia. Aí ele começou a chamar a Maiara e ficou muito agoniado ali, em desespero. E aí eu voltei. Aí, quando eu voltei, eu comecei com vômito intenso, dores de cabeça insuportável. E aí eu vomitava e dor de cabeça. Ele falou, vamos para o hospital. Eu falei, eu não vou para o hospital porque eu estou com dor de cabeça. Eu tenho essas dores de cabeça, assim, quando eu como alguma coisa que eu não posso comer. E ele falou, mas você teve um apagão, não é normal, não é a sua dor de cabeça essa. E aí, insistindo comigo, pegamos a roupa, fomos para o hospital. E no caminho, mais o vômito vinha. E quanto mais vômito, mais dor de cabeça. E uma coisa puxava a outra. E dor aqui na base da nuca. E nós fomos muito rápido para Santos. Chegou em Santos, eu gritava de dor, eu gritava. E aí nós pedimos a ajuda da polícia para abrir caminho. E nós fomos no vácuo ali atrás da polícia para chegar mais rápido no hospital. E quando a gente chegou no hospital, nem fiz a ficha, nada, fomos entrando, já fomos mandando para a tomografia. E aí constou uma hemorragia subaracnoide, que é numa veia aqui no centro da cabeça. O médico, quando olhou aquilo, falou, vamos para a UTI. Aí eu olhei assim, como assim? Eu estava na praia, caminhando agora há pouco, e para mim essa palavra UTI nunca me soou bem. Para mim, UTI
vinha assim alguém muito mal, né, para morrer. E eu estava andando, com a cabeça doendo muito, mas eu estava andando, eu estava falando, eu estava enxergando. Como assim UTI? Não cabe UTI no final de tarde numa caminhada. Parece que não casa muito bem. E aí eu fui me dando conta da gravidade do que estava acontecendo. Aí na UTI, as dores, muitas dores de cabeça, dores na base da cabeça. E ali ficamos. E aguardando, né, aguardando um exame, que eu precisava fazer um exame para detectar exatamente o que tinha acontecido, exatamente. E eu me deparando assim, falei, gente, eu estou dentro de uma UTI, em plena pandemia. Quem me conhece mais de perto sabe quanto eu cuido do Covid. Quanto eu cuido. Embora já esteja vacinada com as 2 doses, ainda continuo, se precisar tomar um banho de álcool, eu tomo banho de álcool, eu lavo tudo, eu higienizo tudo. Não cabe para mim estar dentro de uma UTI numa pandemia. Não é um lugar para mim, de verdade que não é. E eu me vi ali, né, dentro daquela UTI. E na UTI você vê de tudo, né? E você vê um jovem com sequela de Covid, já há meses fora do ar. Aí você vê um morrendo, você vê outro, um ambiente assim bastante sinistro, né? E ali eu fiquei, na quinta, eu fiquei sexta o dia todo, sábado, domingo e segunda até a tarde. E o pastor numa luta muito grande para conseguir meu exame e minha transferência para São Paulo. Uma luta, que não é uma luta, é até espiritual também. Foi muito difícil. E ali a gente conseguiu ir para São Paulo. Eu fui numa UTI móvel. E é bom, só tem uma coisa boa, que você chega em São Paulo rapidinho, né? Liga a sirene e vamos que vamos, né? Só essa parte que é bom, porque de resto não é bom, não. E aí, chegando lá em São Paulo, disseram que tinha uma vaga para mim. Só que eu cheguei em São Paulo, não havia uma vaga para mim. Não sei por quê. Talvez para a glória de Deus ser maior, eu creio assim. Não havia uma vaga. E nós fomos para uma sala uma sala de espera, onde um estava lá 2 dias, com câncer na bexiga, o outro estava não sei o quê, todo mundo chegando e gente de todo lado, uma coisa absurda. E aí o meu esposo conversou com 2 residentes, que foram 2 anjos da nossa vida. Falou, como você permite tirar minha esposa de uma UTI em Santos? Ela vem numa UTI móvel, chega aqui, você não tem uma vaga de UTI, você não tem vaga nenhuma para ela, e coloca ela numa sala de espera. Como assim? Aí eles foram conversando e falaram, nós vamos levar chumbo aqui, mas vamos lutar. E lutaram por nós. E aí, graças a Deus, eu pude ir para um exame, outra tomografia. E daquela tomografia, sonda e aquela acesso no pescoço, que essa foi a parte mais difícil, mas não vou contar, não. E ali me mandaram para um pronto-socorro. Não era uma UTI. Aí no pronto-socorro, aí eu vi o Papai do Céu bem de pertinho. Ali foi muito difícil. E ali no pronto-socorro eu fiquei terça, quarta e quinta. Foi ali que as orações de vocês mais fizeram efeito. E esses dias ali, muitas luzes acesas, mais fortes do que essa, uma sala desse tamanho aqui para maior, acho que uns 25 pacientes internados, 20, 25, e gente de todo jeito. Gente gritando, amarrado na cama, gente com sarna, gritando, amarrado na cama, gente morrendo, gente sendo com aqueles aparelhos de dar choque, assim, de ressuscitar. Era um ambiente muito ruim. Muito ruim. Luzes acesas o dia todo e noite inteira. 24 horas por dia, todos os aparelhos de todos os pacientes apitando, um apito ensurdecedor, parecia uma gaita.
Então, eram 25 gaitas tocando, 24 horas por dia, luzes acesas, 24 horas por dia, uns 15 enfermeiros circulando, contando história, rindo, enfim, tudo. Vivendo suas vidas normais, porque é a vida normal. E muitos residentes, eu sei que ao todo eram umas 50 pessoas naquela sala, 24 horas por dia, falando, e luzes, e buzinas, e tudo. E era um lugar que você vai ficando fora de si. Porque você ficar uma noite sem dormir, tudo bem. Uma noite, o dia, vai complicando. E aí eles me põem em jejum, e jejum durava 40 horas ou mais. E quando chegava a hora da minha comida, eles esqueciam de me dar. E aí eu fui ficando, eu fui enfraquecendo. Ali eu fui enfraquecendo, e ali eu já não conseguia, eu comecei a não processar o pensamento. Aí eu clamava a Deus, eu clamava. E ali, depois vendo os exames, eu fui constatando ali, a minha série vermelha do sangue foi diminuindo, e eu entrei numa anemia muito profunda ali, né? E eu não conseguia contato com meu esposo. Um dia que ele me viu no corredor, eu falei para ele, a coisa lá dentro, você não tem noção o que é. Ele viu, estava mal, assim, muito, muito difícil. E aí, nessa hora, nesse tempo que eu estava lá, me veio à mente uma coisa. Eu não sei quem vai se recordar de uma ministração, uma pregação que eu fiz no final do ano passado, acho que o pastor tinha viajado, que eu sempre peço para Deus uma palavra para o próximo ano, uma palavra forte. E já veio várias palavras que aquela palavra eu fico com ela o ano inteiro comigo, eu fico digerindo aquela palavra. E o ano passado eu pedia para Deus e não vinha claro na minha mente 2 palavras. E aí, com muito esforço, Deus deu para mim 2 palavras, gratidão e saúde. Que seriam as palavras-chave para esse ano, gratidão e saúde. Aí eu comecei a falar com Deus, eu falei, Senhor, gratidão a gente tem o tempo todo. Saúde também, eu estava buscando, tanto que eu estava na praia caminhando. Estava buscando saúde. Quem me conhece sabe que eu sou super natureba, super controlada com comida. Eu sou, assim, extremamente organizada com a minha parte alimentar, com a minha saúde. Eu cuido de verdade. Eu falei, Deus, eu cuidando da minha saúde, com muita gratidão no meu coração, fazia muito sentido. Mas como é que eu vou encaixar essa palavra saúde agora? Então, e o Senhor falou, meu coração me deu a palavra e voltou atrás? Como assim? E ali, eu estava diante de 3 possibilidades. Depois que tudo passasse, a cirurgia, eu podia viver, era uma possibilidade. Poderia morrer. Se eu tivesse morrido, eu não ia depois nem ficar sabendo, né? Porque aí eu nem ia saber o que tinha acontecido. E a outra possibilidade era ficar com sequelas. E ali em Santos, o médico olhou para mim e falou assim, 2 a 3% das pessoas que têm uma aneurisma fica igual você está. 2 a 3%. De cara, metade já morre. Assim. O que é um aneurisma? Que foi o que eu tive. Um aneurisma, a fragilidade do vaso. Pode ser não necessariamente no cérebro, pode ser na barriga, pode ser em outros lugares. Então, igual a gente, quando às vezes vai encher uma bexiga, a gente compra de uma marca barbante, né, como diz, e ela vem com uma falhazinha, e às vezes não faz uma barriguinha, câmara de ar também, eu acho que faz uma barriguinha mesmo, num lugar mais frágil. Geralmente, o que acontece? O aneurisma, ele só vai romper quando ele já são aneurismas maiores, de meio centímetro para lá. O meu tinha 0,2 centímetros, ou seja, 2 milímetros. E ele teve uma fissura, né? E ele derramou o sangue para dentro do cérebro. O sangue, quando ele cai para dentro do cérebro, ele é extremamente irritante para o tecido cerebral. E aí o que acontece? Se ele cair e começar a derramar lá dentro, talvez pressionar áreas nobres, então você vai perdendo a visão, a audição, enfim, vai perdendo os seus sentidos. Se afetar uma área do movimento, você vai ficar sequelada.
Então, o risco de morte é mais ou menos 50% já morre, chega em óbito, ou então morre nas 24 horas, que são a hora de risco, as 24. Aí, dos 50%, ou às vezes 40% que sobra vivos, uma grande parte sobra com sequelas. E às vezes são sequelas neurológicas intensas, às vezes são leves. A pessoa às vezes fica mais lerdo, mais lento. Então, mas 2 a 3% fica como eu estou. Então, diante de vocês tem um milagre. Graças a Deus. Deus é bom. Deus é bom e nos ama. Mas eu estava diante de possibilidade de viver, de morrer, de sequelar. Como que vai caber a palavra gratidão e saúde, que é uma palavra para o ano? Não é uma palavra para até o dia 27 de junho, é uma palavra para o ano. Falei, Senhor, o Senhor me dá gratidão e saúde como uma palavra-chave para 2021, e eu tenho um aneurisma que abre fissura, porque um aneurisma muita gente pode ter. Tá? Pode ser que eu esteja diante de uma pessoa ou mais aqui que tenha um aneurisma de nascença, genético, já talvez herdado, mas que ele nunca vai romper, você nunca vai saber que teve. Mas eu tive e ele rompeu. A questão não é ter o aneurisma, é ele romper. Né? E vai romper quem, geralmente? Quem é diabético, hipertenso, fumante. E eu não sou nada disso. Então, perguntar por quê? Não sei, o Senhor sabe. Eu acredito que seja para a glória dele, eu fico tentando só pensar nisso. Então, eu falei com Deus, falei, Senhor, mas como que cabe essa palavra saúde num evento desse? Se eu sobreviver sem nenhuma sequela, a saúde caberia. Se eu sequelasse, parece que já ia ficar estranha a palavra. E assim, para a glória do Senhor, Ele permitiu que eu sobrevivesse e que essa palavra saúde e gratidão, aí ela se junta. Gratidão pela saúde, gratidão pela vida. Aí começou a fazer muito mais sentido essa palavra do que ela fazia quando Deus me deu no ano passado. E ali dentro, no hospital, eu fui ficando muito fraca, antes da cirurgia. Então, eu fiquei lá terça, quarta e quinta. A cirurgia aconteceu na sexta. E vai exame de todo lado, e fura o tempo todo. E os exames que você mais tem temor é aquele que está primeiro na fila, e assim vai. E aí eu pensava na Maiara, eu pensava no meu esposo, eu pensava em tanta coisa assim que a gente tem para viver ainda. E eu fui perdendo a força ali. Chegou uma hora, eu falei, eu não vou conseguir aguentar. E tudo que eu pedia, eu precisava de uma coisa, eu não era atendida em nada. E eu fui desistindo, fui desanimando, eu fui enfraquecendo, eu fui indo, eu estava indo. Eu falei, Deus, eu não aguento mais. Aí a palavra, né, uma palavra que está lá em Êxodo 14:15, que Senhor... Não que veio essa palavra na minha mente, mas veio essa frase, né? Como que a gente muda a Bíblia e segura o negócio aqui? É possível? É possível. E aí, Moisés, né? Estava lá diante com o povo para passar o Mar Vermelho, atrás o exército de Faraó. E aí, se ficasse, ia ser esmagado ali pelo exército, né? E o mar na frente. E aí, Êxodo 14:15, Deus fala para Faraó. Para Moisés. Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Vamos lá. Se você está no vale da sombra e da morte, se você retroceder, o vale da sombra e da morte, geralmente, ele não é muito pequeno. Se você retroceder, você vai continuar enfrentando o vale da sombra e da morte. Você teria que passar por ele. Se você ficar parado, você vai ficar no vale da sombra e da morte.
Para você sair do o vale da sombra da morte, você tem que avançar e marchar. Quando você avançar e marchar, você vai sair dele. Ficar parado, não ter atitude, não vai resolver. Então Deus falava assim no meu coração: marcha. Helenice, marcha. E aí, literalmente, como eu não tinha força para pensar, eu conseguia movimentar minha perna. E aí, minha perna, eu literalmente esticava uma perna e encolhia a outra. Esticava uma perna, porque estava tão confusa a minha mente que marchar eu ainda estava conseguindo. E eu falava assim: eu não vou aguentar, eu estou quase desistindo, Senhor, eu estou quase desistindo. Aí a palavra que vinha: marcha, marcha, marcha. Então, quem está numa luta na vida tremenda, se você está numa luta, meu irmão, não vai adiantar você reclamar, não vai adiantar você espernear, não vai adiantar desistir, porque se desistir, você vai ficar parado ali justamente onde você não quer ficar. Porque desistir, se eu desistisse de tudo, eu ia ficar parada no meio do vale da sombra da morte. Mas à medida em que eu marchava dentro de mim, eu criava força para movimentar minhas pernas como se fosse uma marcha, o Senhor ia me dando força para os dias passarem. E quando a gente vai fazer uma cirurgia, geralmente a gente no dia anterior toma banho, a gente come bem, a gente se repousa, né? A gente tenta dormir. Tudo que eu não conseguia fazer, com luzes, pessoas, barulhos, tudo, gente gritando, gente infartando, gente sendo empacotado, gente de todo jeito, tudo que não dava para fazer era ter 1 minuto de sossego. E ali o Senhor, no meu coração: marcha, Helenice, marcha, não para, marcha, marcha. Então, olha só, para cada um de nós aqui, se a gente achar que na vida eu não vou ter luta, é tudo uma ilusão. Nós estamos num mundo onde tudo é uma luta. Quando seu filho nasce, toda mãe quer que o filho engatinhe, ande, corra. Aquilo tudo é uma luta. É uma luta para ele sair de uma condição de bebezinho e começar a engatinhar. Ele vai enfrentar muitas barreiras. Quando ele vai para a escola, é uma luta intensa aprender a ler. Você entra na faculdade, o exame da faculdade, tudo é uma luta. Então é uma ilusão viver num mundo sem luta. Tudo é luta. Passar de ano na escola para criança é luta. Tudo é uma luta. Então a gente está diante de lutas o tempo todo. A minha acabou. Eu tive o câncer em 2008, a endometriose em 2013 e 14, a infecção hospitalar, 2021, essa luta da aneurisma. Acabou minha luta? Claro que não. Triste ilusão a minha se achar que acabou. Deus abençoe que não seja mais com a saúde, mas outras lutas virão. Eu não posso ser imatura de achar que acabou. E nenhum de nós podemos ser imaturos. Agora, o que vai fazer diferença é a nossa conexão com Deus. O quanto você ainda consegue marchar, mesmo estando numa luta extrema. Porque aquele que não está em conexão com Deus, ele vai desistir. Ele vai parar de marchar. Mas o que diferença faz para você e eu que estamos aqui nessa noite buscando a Deus? A diferença é que nós vamos ter força para continuar marchando e sair do vale. Essa é a diferença. Da gente servir a Deus, a gente confiar nesse Deus. Da gente não desistir, da gente não sucumbir, da gente não desanimar, mesmo quando a luta é muito grande. Mesmo quando alguém fale: mas cadê o seu Deus? Quanta luta você passa, cadê o seu Deus? O meu Deus é aquele que me sustenta, aquele que mesmo que ele não faça o que eu pedi, que eu imaginei, ele continua sendo Deus. E ele já fez a maior obra, que é alcançar a minha vida, me resgatar da pior doença que pudesse ter, que é o pecado. Esse é o Deus, ele já fez o resgate. Você acha que Deus precisava ter me curado nessa aneurisma? Não, ele não tinha obrigação nenhuma, ele já fez o milagre. Ele me resgatou da podridão do pecado. Ele já me garantiu a vida eterna, ponto. Tanto que eu falava com Deus ali, eu falava: Senhor, se eu só te peço uma coisa, não me deixa sequelada. Que foi a oração que o pastor com a Maiara fizeram, porque eles sabiam que era essa a minha oração. Eles tinham autorização para fazer essa oração. Senhor, se for para ficar sequelada, me leva, por favor. Eu não dou conta de pensar nisso.
Eu quero viver, se for para viver com saúde. Eu não tenho assim, pretensão não sei o quê. Eu não tenho mais nada a fazer nesse mundo. Eu não tenho mais nada com esse mundo. Assim, estou igual Paulo, viver é Cristo, morrer é lucro. Tenho sim que cuidar da minha filha, cuidar do meu esposo, cuidar das coisas que Deus colocou, falar do amor de Deus, é claro. Mas eu não tenho mais nada com esse mundo. Então eu não queria ficar sequelada, eu queria realmente se fosse para viver bem. Então, então o Senhor, né, pôde atender a minha oração, que era a palavra que Ele já tinha colocado, que era gratidão e saúde. Ele foi e restaurou isso, né? Embora que tudo já estava parecendo dizer que não creia nessa palavra. Gratidão e saúde não cabe para você. Mas eu fui lutando. E ali o Senhor pôde fazer igual o povo, né? O exército de Faraó atrás, o mar na frente. Mas eu tive força em Deus para lutar. E é nessa hora que você estava orando por mim, que eu já não conseguia mais conectar os pensamentos. E a sua oração fez diferença. E aí a gente pode, quando lê lá em Salmo 23, né? 4... Eu anotei aqui, eu não vou nem localizar, porque eu estou toda atrapalhada com o microfone a abrir a Bíblia. Que o Salmo 23, 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A maior bênção que você e eu pode ter é saber que o Senhor está com a gente. Não tem, você pode passar o que você estiver passando, você pode estar com aneurisma, você pode estar com câncer, você pode estar com infecção hospitalar, porque dessas todas eu conheço, mas saber que o Senhor está comigo. Se eu morrer, o Senhor está comigo, estarei com Ele para todo sempre. Se eu estiver passando nessa luta aqui, o Senhor vai sustentar a minha mão. É o maior presente que você pode ter, o Salmo 23, 4. Porque do resto você não tem segurança de mais nada. Você não tem controle de mais nada. Você caiu para um hospital, você perdeu o controle de tudo. A comida que vão te trazer, aqueles vão te trazer. O remédio, se tiver trocado, se for o remédio certo, você perdeu o controle. Mas a certeza de que, mesmo você está no vale da sombra e da morte, não tema, porque o Senhor está contigo no vale da sombra e da morte. O que a gente faz é errado às vezes, né? A gente está no vale da sombra e da morte, e aí a gente começa a procurar ajuda de tudo quanto é lado, começa a procurar um monte de coisa, um monte de manobra, sendo que o que a gente precisa é saber que o Senhor está com a gente e cuida de nós. Esse é o maior bem que a gente pode ter. Vamos supor, vale da sombra da morte, de repente uma coisa assim horrorosa, você está todo endividado, não sei, para mim está tudo atrapalhado assim nas finanças, você fica gente cobrando, pode ser um vale da sombra da morte. Você vai procurar um agiota, um exemplo, para resolver? Isso é a pior coisa. O que você tem que saber é que o Senhor está contigo e que Ele vai dar a direção, que Ele vai dar a solução. Não começa a buscar um monte como é que eu falo? De escapatória assim, para outros lados. Foca no Senhor, Ele está contigo. E aí a gente chega no evento do 4 de junho da cirurgia, uma cirurgia que era para durar umas 4 horas, possivelmente, mas foi uma cirurgia de 7 horas para mais. E é um grande milagre. O médico me deu a filmagem, eu pedi a filmagem para ele. Quando assisti a filmagem, eu tremi na base. Porque assim, eu sou farmacêutica e bioquímica, então a gente teve muita aula de anatomia na faculdade. Então, esse estremecimento que a gente tem assim, das coisas ligadas ao corpo humano, tem gente que desfalece. Eu não tenho isso assim por conta da faculdade mesmo, que a gente ali estudando anatomia, a gente vai ficando assim, não é que é frio em relação a sentimento, não é isso, mas em ter piripaque, a gente já diminui os piripaques, né? Quando eu vejo alguém morrendo, eu vi 2 em Santos, vi 2 em São Paulo, eu tenho compaixão, e eu fico em oração, mas eu não tenho assim, tem gente que talvez
vai junto, pifa junto ali. Nossa, eu estou vendo isso, eu vou ter um treco. Eu não tenho, mas eu tenho compaixão, amor por aquela vida, pela vida dos familiares que vão receber a notícia. Mas a hora que eu vi a filmagem da minha cirurgia, eu baqueei. Quando eu vi ele ali cortando com bisturi, pertinho do nervo óptico, aí parece escrito nervo óptico, e se divide. Eu falei, meu Deus, é um milagre estar enxergando. Irmãos, é um milagre eu estar enxergando vocês nessa hora. É um milagre. Quando você olha ali, ele cortando no cérebro, tudo tão difícil, para pôr um clipe de titânio numa veia tão pequenininha, 0,2 milímetros, que era até difícil ele pegar. Ele pega uma vez, não dá certo, ele pega de novo, pinça. Algo muito delicado. Estar entre o fiozinho que separa vida e morte, meu irmão, é muito estreito. Então veja como é o modo que você vive todo dia, porque você está vivo agora é muito milagroso, porque às vezes você está pedindo milagre para Deus, você fala, ai, Deus, eu preciso de um milagre, naquela igreja aconteceu um milagre. Ei, olha para você, olha no espelho. Você chegou da praia depois de uma caminhada e você não capotou, você não morreu de aneurisma, AVC, ou seja lá o que for, você é um milagre. Você que está aqui me enxergando agora, você está enxergando por um ato de graça de Deus, porque Ele falou que você ia enxergar hoje, que você ia andar, que você ia respirar. Então, a gente precisa se pôr diante do milagre da vida o tempo todo e começar a ver o que é milagre. Porque às vezes a gente fica vendo fogo de palha como se fosse milagre. Então a gente tem que entender, olhar para as coisas pequenas, ser fiel, né? A gente fala assim, ser fiel nas coisas pequenas, olhar cada detalhe e falar, Senhor, o Senhor tem me dado um milagre todo dia. Para você acha que aí que nunca viveu um milagre, desculpa, você já está vivendo agora, um milagre está me enxergando. E aí, depois foi um evento muito lindo assim, na cirurgia. O anestesista falou para mim, quando você terminar a cirurgia, você abre a boca para eu tirar o tubo que está na sua garganta. Eu falei, tá bom. Eu falei, ixi, se eu esquecer, não? Depois de 7 horas de cirurgia, será que eu vou lembrar de abrir a boca? Podia ser que eu nunca mais nem lembrasse de mais nada, não é? Dirá lá de abrir a boca. Aí, beleza. Se eu morresse também não ia abrir a boca, se eu sequelasse eu também não ia abrir a boca. E aí depois da cirurgia eles me chamaram, Helenice, está tudo bem, acabou. Aí fiz assim. Aí ele deu risada, ele falou, não acredito, você lembrou. Eu deitei com aquele compromisso de que eu tinha que, a hora que eu acordasse eu tinha que abrir a boca. Olha como Deus é lindo, depois de 7 horas de cirurgia. Abrir a boca é um milagre, sabia? Abrir a boca é um milagre. Nossa, eu estou diante de tanto milagre aqui que eu estou estarrecida. Aí, beleza, terminou a cirurgia, foram 40 pontos, né? Eles abrem do canto aqui da orelha e vêm até aqui. Preservar o meu cabelo, também para mim tanto faz, se também não tivesse preservado, para mim era secundário. Quem já perdeu o cabelo com câncer, você nunca mais fica com apego com o cabelo, né? E até porque cresce também. E você volta ali na certeza do Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus é refúgio para uma mãe que está tensa com uma filha no hospital, para minha família que estava tensa, sem saber se eu ia voltar ou não. Deus é refúgio na hora que você está desesperado. Deus é fortaleza. Olha só, Ele é refúgio, Ele é fortaleza, Ele é socorro presente nas tribulações.
E eu ainda vou enfrentar outras ainda. Eu vou continuar tendo que firmar com esse Deus que é refúgio, fortaleza e socorro. Eu vou ter que grudar nisso todo dia. Porque outra luta eu vou travar e não sei quando. Se é daqui a 10 minutos, se é daqui amanhã. Outras lutas virão de outras naturezas, né? E ali, aí saindo da cirurgia, vai para o quarto, aí começa alguns eventos, febre alta. E o meu medo de uma infecção hospitalar era muito grande, porque eu já tive esse evento em 2013. E eu falava, Senhor, me livra do Covid. Era o tempo assim, me livra de sequela, me livra do Covid, me livra de uma infecção hospitalar. Era o tempo todo assim. E tinha que dormir de máscara, passar o dia... Para você que reclama de ficar de máscara, eu dormia de máscara. Oba, aí sim, né? Obrigada. Eu dormia, acordava, passava o dia de máscara o dia inteiro. E, quando eu estava bem, eu passava álcool na minha cama o dia inteiro. O dia inteiro, para que não houvesse infecção de Covid, né? E aí veio, depois das cirurgias, um sangramento no ponto, febre. O meu olho inchou, que eu não enxergava nada. Inchou de fechar. Mas tudo estava dentro de uma normalidade. E ao todo foram 20 dias de internação. Aí tinha que começar a andar. Andar como quem está numa anemia profunda. Eles me sentavam na cama e eu tombava chorando, porque eu tinha forças para levantar. Aí, devagarzinho, a fisioterapia e, não sei, uns produtos que eles davam lá para eu tomar, enfim. Devagarzinho eu fui começando a andar de novo. E eu só olhando do lado, assim, é uma pessoa com uma dificuldade extrema com a saúde dela. E eu falei, a gente está aqui, um é risco de contaminação para o outro, a gente fica sempre preocupado, né? E eu me compadecendo da dor dela, muito mais difícil que a minha, muito mais. Então, assim, eu até que me consolava na dificuldade, quando você vê outras extremas. E ali no quarto fiquei mais uns dias, voltei para casa, e devagar fui recompondo da minha anemia e estou de pé, graças a Deus. Só que tem uma frase muito interessante que eu queria fazer, o que a gente chama assim de provocação, né? Quero provocar a sua mente, né? Um médico ali em Santos, quem ouvisse a fala dele ia falar, nossa, que médico grosseiro. Só que ele não tem noção do bem que ele me fez. Porque eu sou muito, meio agro, assim. Meu estilo é agro. E aí eu preciso de coisa forte, que me sacode. Eu não sou delicada. Eu preciso de coisa que me treme nas bases, assim, reflexões, palavras, assim, que mexe, que me põe para pensar. Aí ele foi me atender, eu estava em Santos ainda. Ele falou assim... e o seu histórico? Eu falei, eles perguntam tudo, né? Quais enfermidades você já teve? Aí eu comecei a contar que eles vão pondo lá no prontuário. E aí contei, né? Do câncer, da infecção hospitalar, da endometriose, e aí vai, conta tudo. Aí eu falei assim, doutor, mais um milagre, né? O Senhor me deu mais um milagre. Que bom. Ele falou assim, será que é que bom? Eu, não entendi, né? Ele falou assim, você está dizendo que é mais um milagre? Você está feliz assim? Mas me conta, o que é que você está fazendo com seus milagres? Aí eu fiquei em silêncio, né? Que resposta que a gente dá para uma pergunta dessa, né? Na hora, assim, talvez você ficar pensando em casa, dá, né? Eu falei, nossa, que homem educado, né? Fiquei olhando para a cara dele, nem falei nada. Ele falou, ficar quieto depois dessa, né? Estava tão felizinha, sabe? Quando alguém vem te dar aquele tranco. Depois eu comecei a pensar, o que é que eu tenho feito com cada milagre? Eu tive o câncer, muita coisa mudou na minha vida. Muita coisa depois do câncer, muita mesmo. Mas será que foram feitas todas as mudanças necessárias? Quando a gente fala em mudança, a gente tem que incluir tudo no pacote. Desde como é que você dorme, quantas horas você se dedica para a sua noite de sono, o que você come, o que você fala. Nossa palavra tem poder.
A gente fala muita coisa ruim o dia inteiro. Já percebeu? Ai, que droga. E aí a gente vai, a lista. Ai, nada dá certo, meu dia está tudo errado. Será que quando você diz que seu dia está tudo errado, será que você tem noção do que você está falando? Porque derramou o óleo no chão. Ah, Deus, hoje está tudo errado, nada dá certo. Nada dá certo, será mesmo? Você tem noção do que está dizendo? Será que eu tenho noção do que eu estou dizendo? Da besteira que está falando naquela hora? Quanta besteira. Quantas vezes você abre a boca para falar besteira? E eu me incluo nisso. Então, será que com o meu câncer lá em 2008, será que as mudanças que precisava acontecer, será que eu me empenhei nelas? Ou será que de repente eu me empenhei nos primeiros meses, depois eu fui abandonando aquilo que Deus tinha feito? Será que quando eu tive a endometriose, que acabou depois, uma infecção hospitalar, que eu vi a morte de pertinho em 2013, 14, será mesmo que eu fiz bom uso do meu milagre? E o médico é como se ele dissesse para mim, outra oportunidade, talvez você não vai ter. Talvez fosse esse o recado. Se você tiver que empenhar em mudanças na sua vida, é agora. Porque o que você está fazendo até agora com o seu milagre? Então, assim, os anos me trouxeram muitas mudanças. Muitas. Nem vou dizer, o meu marido sabe de quantas. Eu sei de quantas mudanças cada evento, cada luta me trouxe. Eu sei. Ninguém mais sabe, eu sei. Mas será que, às vezes, a gente não se empenha, fala assim, não, igual a gente fala em 1º de janeiro, esse ano vai mudar. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou mudar a minha vida. Quanto tempo dura a sua intenção de mudança? Esse ano eu vou ter paciência, eu vou ouvir toda a frase para depois responder, que eu sofro desse mal. Às vezes eu ouço só 30% da frase e eu já emito meu juízo de julgamento. E às vezes é um juízo de julgamento agro. Aí a gente fala assim, quando você está diante de um sacode, não, dessa vez agora eu vou mudar. Agora eu vou ter paciência, agora eu vou tirar tempo de oração, não, agora eu vou dormir as horas que eu preciso, não, 1000 promessas. Estou diante aqui de algo, só é comigo que acontece? Acho que não, né? Acho que todo mundo, quando leva um sacode, não, agora eu vou entrar nos eixos. Olha, oração, vou ter tempo para minha família. Meu marido sempre reclamou disso, que eu não tenho tempo. Isso aí é um vilão na minha vida. Uma vida sem tempo. Você tem tempo para os seus, para as pessoas que você ama? Eu tenho que me fazer esse tipo de pergunta. Então, Deus fez um milagre. Beleza. Agora eu vou ter que assistir filme com a galera. Entende? Porque o que eu estou fazendo com o meu milagre? Eu sei que é importante para eles que eu esteja no sofá junto, nem se eu estiver dormindo. Entende? Então, gente, presta atenção. A gente pede milagre o tempo todo. Sabe por que às vezes a gente não recebe? Pedir esmal para você gastar com seus próprios deleites. Você não quer um milagre que traz mudança, talvez, profunda. Porque milagre exige, igual o médico falou. Será que o que você está fazendo com esses milagres que você está recebendo? Olha, talvez um ímpio, eu não sei quem estava falando comigo. Ele próprio me questionando. Você quer o seu milagre? Só faltou ele falar o quê? Você quer para gastar com seus próprios deleites e prazeres? Tá, você quer um carro. Para quê? O que você vai fazer com esse carro? Esse carro vai edificar a sua família? Vai glorificar a Deus? Ou você vai gastar com seus próprios deleites? Senhor, eu quero, sei lá, minha conta bancária enorme. Tá, para quê? O que você vai fazer com esse milagre? Porque a questão é o que você vai fazer com o que você recebe. Talvez para Deus dar, como Ele é um Deus de milagre, não custa nada Ele dar. É fácil, simples assim. Mas por que às vezes a gente não vai receber? Porque a gente gasta mal os nossos milagres. A gente faz dele uma banalidade. A gente recebe a vida e às vezes a gente não vive. Eu estava vendo uma canção ali, não vou lembrar a frase agora.
que a minha vida é para o Senhor inteira. Olha, pense, a minha vida, depois de tudo isso, e tudo isso somado com tudo que eu já passei, você acha, olha bem para mim, a minha vida é minha mesmo? Será que depois de tudo que Deus me livrou, o fiozinho estreito que é entre a vida e a morte, será que a minha vida, eu vou poder sair daqui e fazer o que eu realmente quero? Gastar a minha vida, empregar ela do jeito que eu quero? Não tenho mais direito. Eu brinco que é quase como se eu estivesse de hora extra na terra. Quase que a minha conta já deu. Mas o Senhor me deu mais uma oportunidade. E você recebe nova oportunidade. O que é que você faz com a sua oportunidade? Você que é mãe aqui, como que você gasta o milagre de ser mãe? De que jeito você gasta isso? Maldizendo seu filho, reclamando, xingando, ou abençoando, ou tendo paciência, sentando, conversando, orando junto. Quanto tempo você gasta de oração junto com a tua família? Eu estou amando essa parte da pandemia, que eu e a Maiara todo dia, nosso devocional é para durar uns 20 minutos, mas dura 2 horas. Que aí a gente empolga, parece depois um debate teológico. Gente, coisa boa. Ei, mãe, pai, responsável. As nossas crianças, será que estão bem nutridas na palavra de Deus? Será que você, como mãe, faz uma comida nutritiva para o seu filho, mas se preocupa com a nutrição espiritual? A Maiara, ano que vem, faz 18, não importa, ela é minha filha, ela é minha responsabilidade. Ou será que a gente dá um celular na mão do filho e depois a gente quer tirar? A gente dá, depois quer tirar. Estava vendo aquela menininha que está toda famosinha agora, que com 2 anos fala tudo. Ela não tem acesso à televisão e ela não tem acesso a celular. A mãe dela falou, não tem acesso a telas. A mãe conversa o tempo todo, troca as fraldas. Não sei se é cristã, não é, não estou nem... A mãe gasta tempo com aquela criança. Tempo. Hoje a gente sempre terceiriza os nossos filhos. Os filhos adolescentes, você pai, mãe que está aqui, você se preocupa com o que seu filho sente. E se ele contar para você o que ele sente, você está mesmo pronto para ouvir ele ou você já está pronto para julgar e castigar? Será que você está pronto para ouvir se ele te contar a maior aberração do século? Você está pronto para orar com ele, para ajudar ele? Ou ele vai ter que contar para as pessoas da escola, porque para você ele não pode contar? O que é que você está fazendo com o milagre? Ter um filho é um milagre. O que é que você faz com o teu milagre? Eu sei o que eu faço com o meu. Você tem um marido. Como é que você... O que você faz com esse milagre que é ter alguém do seu lado? Ou você chuta e xinga e reclama? E eu faço essa pergunta para mim. Porque eu falo em algumas partes. Você tem um emprego, é um milagre. Ei, o que você faz com o teu milagre? Você pediu tanto para Deus, tanto. Reclama dele, ei, segunda-feira, mas que coisa, que tristeza. Para quem está desempregado, ele queria tanto que chegasse a segunda-feira para ir trabalhar. Então, o que é que você faz com o seu milagre? O que você faz com a sua saúde? Você cuida dela ou você enche ela de refrigerante, de fritura, de tudo que não presta? Teu corpo é templo para o Espírito Santo morar. Camila falou tanto disso numa reunião nossa. Como é que você tem arrumado essa casa para o Senhor morar? Ou você quer prazer de comer, prazer em troca do prazer, do prazer, do prazer? Nós somos responsáveis pelos nossos milagres. Uma das coisas que o médico falou para mim, que me ajudou muito, ele falou, tua saúde física, assim, o fato de você se alimentar bem, de caminhar, te ajudou bastante. Claro que é a glória de Deus, claro, que você pode comer um caminhão de alface, se tiver que empacotar, você vai empacotar. Mas o que é que você faz com o milagre da sua saúde que Deus deu? Ou depois você fica pedindo, Senhor, estou com dor, me ajuda. O Senhor fala, faz sua parte. Então, meus irmãos, vai para casa hoje com essa pergunta. O que eu estou fazendo com o meu milagre? Vai perguntando isso. Vai perguntando.
Porque eu estou me perguntando, eu recebi aí uma chance de ficar mais um tempo aqui na terra. Como é que eu vou ficar nessa terra? Como? Em que condições? Até o médico está preocupado com isso. O médico, preocupado assim, eu digo, me alertou sobre isso. Eu tenho que me preocupar muito mais como serva de Deus. Você que é jovem, o que é que você faz com o milagre desse vigor da juventude? Ou você enfia tudo na internet, gasta de forma desordenada, com conversas tolas, com ideologias que não vão levar a lugar nenhum. Então fica essa pergunta do médico lá de Santos para você, do Frei Galvão: o que é que você vai fazer com o teu milagre? E não fica pedindo milagre para Deus se você não vai dar conta dele. Não pede. Quem está querendo um filho, não pede para Deus esse milagre se você não tiver noção se você vai dar conta dele. Não pede para Deus um carro, ai Senhor, um carro, se você não souber que você vai glorificar Ele de verdade com esse carro. Não pede emprego para Deus se for para reclamar na segunda-feira e ficar maldizendo o teu emprego. Entende? Tudo isso é um milagre. Essa igreja é um milagre. Para de reclamar da igreja. Para de reclamar do irmão. Abençoa. Às vezes a Maiara lá em casa, a gente está conversando, ai, não sei o quê. Filha, já orou por essa pessoa? Às vezes a gente não orou, a gente reclamou da pessoa e não orou por ela. E eu também. Às vezes eu me pego reclamando de gente que eu nunca orei por ela. Então, essa igreja é um milagre. Você está aqui hoje é um milagre. Você podia estar numa UTI, você está aqui. Então valoriza isso. Sai daqui glorificando. Você vê coisa que você não gosta hoje. Ai, mas a água estava meio quente. Ai, não sei o quê. Para, chega de murmurar, vai glorificando. Sempre tinha um irmão lá em Pinhalzinho que falava assim, sempre podia ser pior. Não é? Ele sempre falava isso. Ele conformava a gente dizendo, sempre pode ser pior. Nós temos hoje uma mãe sofrendo. Podia ser pior ainda. Ainda tem esperança. Ainda tem esperança. E nós cremos na vida, na dádiva da vida. E quem cai para dentro de um UTI vai olhar do lado e vai saber que sempre pode ser pior. Sempre. Sempre pode ser pior. Então, fica esse desafio para você. Essa frase, guarda ela para a tua semana. O que eu estou fazendo com os meus milagres? Porque eu estou ruminando ela. E é uma frasezinha indigesta, parece pepino, sabe? Mas é necessário, é só assim que a gente cresce. Amém? Isso aí.